queridos? Então, nós precisamos aprender com esse texto, ver qual atitude que nós queremos ter. Nós queremos como Jesus ou estar como os discípulos? E aí o que acontece? Quando acontece uma tempestade, uma situação ruim, a primeira coisa que a gente lembra é do nosso passado. E a gente começa a pensar, puxa vida, isso já aconteceu antes, e quando aconteceu foi assim, 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 assim. Eu já vi isso antes. Eu já vi em momentos atrás da minha vida onde eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel e eu fui despejado e aconteceu isso, mais isso, mais isso. Ah, eu me lembro quando eu era criança que aconteceu isso e isso. E nós começamos a trazer nossas lembranças lá do passado e elas começam a nos atormentar. E o medo, querido, ele traz tormento, como diz em 1 João 4, 18. O medo produz tormento e nós começamos a ficar atormentados pela situação que nós estamos vivendo. E aí Jesus, eu acredito que os discípulos, tão apavorados que estavam, eles foram em Jesus e começaram a sacudir Jesus e disseram, mestre, mestre, não te importa que mereçamos? Eu não acredito que eles foram de levinho lá, oh mestre, mestre, por favor acorda. Vocês acreditam que eles foram assim? De jeito, eles estavam apavorados. Então eles foram assim, desesperados, sacudindo Jesus e dizendo, mestre, não, vamos todos morrer aqui. Só que não tinha promessa que o mestre, que Jesus ia morrer afogado. Tinha, gente? A Bíblia nunca falou isso. Então se Jesus está no seu barco, tenha certeza que ele não vai afundar. Amém. Você só precisa ter essa certeza que Jesus está no seu barco. Se Jesus está no seu barco, afundar ele não vai. Ele pode até ter um pouquinho d'água. Ele pode até deixar a água entrar, mas ele não vai afundar. Digo glória a Deus por isso, querido. Glória a Jesus. Glória a Deus, o seu barco não vai afundar. Daí o que aconteceu? Jesus acorda e ele então pergunta uma coisa muito interessante para os discípulos. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os discípulos eram crentes? Hã? Era tudo crente. E Jesus faz uma pergunta interessante para eles. Por que vocês estão com tanto medo? Por que, queridos, que a gente, como águia, com esse potencial de voar, com esse potencial de construir, de conquistar, de avançar, de prosseguir, de romper, estamos com tanto medo? Medo de começar aquela firma nova, medo de dar um passo, medo de ofertar. Nós temos medo de ofertar, sabe por quê? É interessante que todo medo ele gerou, vou abrir um parênteses aqui rapidinho, todo medo começou no jardim do Éden. Deus deu uma palavra para Adão e Eva. Olha, vocês podem comer isso aqui tudinho, de menos aquela árvore ali, que é do bem e do mal, não coma dela. Mas entrou um sentimento no coração deles, de que Deus estava retendo. E aí quando a serpente veio conversar com Eva, e ela deu ouvidos, o que eu disse para você? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto Eva ouviu a palavra de Deus, ela ficou firme. E ela esteve lá no jardim, não sei por quantos anos, por quanto tempo ela esteve no jardim. Agora, o dia que ela ouviu a voz do diabo, a dúvida entrou no coração de Eva. E ela começou a pensar assim, será que Deus falou a verdade? Será que é isso mesmo? Quando Jesus disse para os discípulos assim, olha, vamos passar para o outro lado. Ele disse, nós vamos passar para o outro lado. Quer dizer, se ele chamou para passar para o outro lado, ele ia chegar do outro lado. Amém, queridos? É a palavra de Deus para a sua vida. Quando ele fala para você que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado para a glória dele. Amém, querido? Agora, ela ficou, ouviu o diabo, a serpente, e ela duvidou. Quando ela duvidou, ela comeu o fruto, né? Deu para o marido, os dois comeram, pecaram. A primeira coisa que entrou no coração deles, o primeiro sentimento que a gente lê em Gênesis 1 Gênesis 3, é que o medo. Quando Deus passa pelo jardim e chama Adão e Eva, e eles estão escondidos, e Adão responde, ele diz para o Senhor, eu tive medo e me escondi. Foi o primeiro sentimento que entrou no coração. E de lá para cá, nós todos estamos nos escondendo de alguma coisa. Quando pergunta assim, quem quebrou esse copo? Não fui eu. Quem bateu esse carro? Não fui eu. Quem pegou esse dinheiro? Eu não fui.
E a gente está sempre duvidando de Deus. Se Deus disse que se você ofertar, querido, você vai ser abençoado, Deus, Ele é fiel e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás da sua palavra. O que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir para a glória dEle. Amém, queridos? Então, Jesus aqui, Ele diz para os discípulos assim, por que vocês estão com tanto medo? É interessante. Nós precisamos declarar no nosso coração que Deus tem lugar, que Deus tem espaço, e nós precisamos, a partir dessa noite, a declarar a água fora do barco, declarar a paz de Deus no nosso coração, declarar que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e ela vai funcionar na minha vida, na sua vida, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Jesus se levantou, acordou e disse para o vento, aquieta-te, para o mar. Para o vento, acalma-te, para o mar, aquieta-te. E houve grande bonança. E os discípulos ficaram aterrorizados. Quem é esse homem? Quem é esse homem que está aqui hoje à noite, no templo das águias, vendo você, vendo essa situação, vendo você se debater no seu barco, e está pronto para aquietar o vento, acalmar o vento e aquietar as águas na sua vida. Amém, queridos? Amém. Mesmo Jesus, que estava naquele dia no barco, está aqui hoje. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Quantos precisam desse milagre nessa noite? Quantos dizem assim, Deus, eu quero ter paz no meu coração. Estou cansada de viver ansioso. Estou cansada de viver preocupada. Estou cansada de viver com medo das coisas. Estou cansada de estar aquém do meu propósito. Estou cansado de viver com dúvida, com receio, com insegurança, com incerteza, porque isso tudo, queridos, são vestes que o medo tem. Eu estou cansado de viver com fobias, com medo de rato, com medo de barata, com medo de escuro, com medo de elevador, com medo de dirigir, com medo de estar em lugar fechado. Fui numa igreja ministrar e quando eu chamei para oração, uma das primeiras pessoas que levantou foi o pastor. E disse para o meu marido que tinha chegado, foi num culto antes e chegou, eles são muitos amigos, e ele disse para ele assim, eu vou lá porque eu tenho simplesmente pavor de rato. E veio receber oração. Amém. Nenhum de nós está isento do medo. O que nós não podemos é conviver com ele. Amém, queridos? Medo é mesmo como um rato dentro de casa. Se você está sabendo que tem um rato na sua casa, é difícil de dormir com ele lá dentro, não é, gente? A gente vai dar um jeito de tentar botar ele para fora antes de dormir. E é isso que nós vamos fazer hoje à noite com medo para a glória do Senhor. Nós vamos expulsá-lo. Vamos expulsar o medo da nossa vida e nós vamos realmente ser águias. Aqui é templo das águias. Aqui precisa ter águia para voar alto. E é só águia. Aqui não tem espaço para ter galinha. Amém, queridos? Amém. Aqui tem espaço para ter águia que voa alto, que tem visão de águia. E eu creio que Deus te dá visão. E o Deus que te dá visão, Ele também dá provisão. Amém, queridos? Seja que sonho que for, que visão que for, Deus ele tem provisão para a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.